Amém. Glória a Deus. Queridos, graça e paz, em nome de Jesus. O pastor até desligou o microfone para falar pouco hoje. Acende a luz para nós aí, por favor. É isso, Pedrão. Obrigado, senhor. Pedro e Julio. Vou baixar aqui um pouquinho para não ficar muito alto aí, só para o povo de casa me ouvir também. Nós estamos numa série Encontros com Jesus. E eu queria convidar você a continuar procurando na Bíblia leituras de pessoas que se encontraram com Jesus. No último domingo que a pastora ministrou, ela falou sobre encontros com Jesus com quem? Quem estava aqui? Quem estava aqui? Quem ouviu? Pode olhar no celular, eu deixo você colar. Tá lá. Encontros com Jesus, quem lembra? E aí, Antônio? Antônio que é o nosso escriba predileto. Não encontraram? Não encontraram ainda? Quem lembra? Com quem que foi o encontro com Jesus domingo que a pastora ministrou? Marcos 5, 23, Lucas 8, 40. Quem lembra? Acharam aí? Tá vendo como crente é assim? Crente desse jeito. É por isso que nós estamos na situação que nós estamos com a fé cristã. Tudo que vem da palavra de Deus na nossa vida tem prazo de validade, não é guardado no coração, é guardado no domingo, ouve, depois fala assim, já esqueci. Agora pergunta o capítulo da novela para você ver. Pergunta a série que está assistindo. Pergunta sobre fofoca da vida dos outros, como a gente está na ponta da língua. A gente tem, isso aí chama-se interesse. Tudo aquilo que nos dá interesse, a gente tem a tendência do quê? Guardar, gravar, porque a gente tem interesse naquilo. Quando você está afim de uma pessoa, você está interessado nela, você aprende o nome, onde ela mora, leva presente, agrada. Por quê? Porque você está afim dela. Se tem algum interesse, tem alguma coisa ali que está chamando a sua atenção. Mas quando isso não acontece, eu vou falar uma coisa para você, eu sei disso porque eu também já passei muito por isso. E eu não aprendi a gostar da Bíblia, Antônio, por causa do pastorado, não. Eu comecei a gostar da Bíblia quando eu me converti. A primeira coisa que eu me apaixonei foi pela palavra. O meu discipulador me deu um gibizinho, João, tipo um gibi, que era o livro de Atos. Como eu não gostava de ler, eu sempre fui preguiçoso para ler. Aí eu comecei a ler aquele gibizinho e tanto contava a história quanto tinha as fotos, as imagens, preto e branco, não era nem colorido. Sérgio, aquilo me deixou assim encantado. Que eu lia o livro de Atos e via a cena desenhada ali de Paulo sendo apedrejado, de Estevão sendo apedrejado, de Pedro curando o leproso. Nossa, eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, se isso tudo for verdade, é uma coisa muito sobrenatural. Aí a gente se converte e vai para a igreja, mal sabemos ler, e quando lemos não entendemos quase nada, aí precisa de alguém ficar manivelando a pessoa aí. Leia, estude, aprenda. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não preciso dessas coisas, porque Deus é poderoso. Sim, Deus é poderoso, por isso que Ele deixou a Bíblia, as Escrituras. Porque senão não precisava da Escritura. Todo dia você acionava um Uber, anjo, ele descia do céu e vinha falar com você. Eu vim aqui falar para você coisas que você precisa saber. E não é assim. Está aí a Escritura, para nós lermos, aprendermos. Está aí a igreja, o culto, a celebração, o estudo bíblico, pessoas que Deus coloca perto da gente para ensinar a gente. E tem mesmo assim, tem gente que não tem tempo, não gosta, não se interessa, porque o mais interessante são outras coisas. Eu estou falando isso para vocês aqui, estou falando para o pessoal de casa e falo isso para mim, que se eu não cuidar de mim, eu estou prestando mais atenção nas coisas desse mundo do que nas coisas de Deus. Eu entrei no mundo de novo
das redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, só no período da política. Que eu nem queria, mas tinha que fazer por causa da campanha. Acabou, falei, pode desativar. Por quê? Porque eu não quero mais ficar perdendo tempo com isso. Moço, a gente perde tempo. Isso aí já foi comprovado. A gente passa mais de 6, 7 horas olhando rios dos... É rios? Não, como é que fala? Reels. Falar em português mais claro, ficar vendo a história da vida dos outros. Ou fofoca, ou curiosidade. E se você for fazer uma seleção do que você mais vê, eu tenho certeza que você vê mais coisas que não tem nada a ver com Deus do que coisas que tem a ver com Deus. E tem gente que precisa do seu trabalho, compra e venda. Mas tem gente que fica lá, você viu o tamanho da barba do fulano? Sabia que esse clano largou do Beltrano? Nossa, tem que ver isso aqui que legal. Esse dia mandaram um negócio para mim, falei, não consigo abrir, eu não tenho TikTok. Pô, como que você não tem TikTok? Abre o TikTok. Falei, moço, eu saí do Face, do Instagram, vou abrir TikTok. Ainda mais que eu sei a história do TikTok, de onde vem e qual é o objetivo daquilo. Falei, estou fora. Se eu pudesse, nem o WhatsApp eu teria. Eu queria parar com tudo, Sérgio. Por quê? Porque eu não consigo dominar isso. Então eu prefiro não ter. Tem gente que consegue dominar. Larga o celular ali, não vê. Mas tem gente que não consegue. Eu estou falando isso por questão de interesse. O Salmo 119, versículo 11, não precisa abrir não. Está escrito assim, guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Onde você está guardando a palavra? Se domingo a domingo a gente pergunta qual foi o texto, o que foi ensinado, e você não lembra. Está guardando em algum lugar menos no coração. Se fosse no coração, você fala, eu sei, porque eu passei a semana inteira meditando naquela palavra, e Deus está arrebentando meu coração sobre isso, pastor. Porque eu estou igual ao Jairo, desesperado por um milagre. Eu estou igual aquela mulher que no meio do caminho tocou em Jesus. Eu também tenho as minhas razões de buscar o Senhor. Então, eu estou falando isso para você porque você precisa converter o seu coração à leitura da palavra. Você precisa, eu vou falar de novo, você precisa converter o seu coração à leitura da palavra. Eu vou falar mais uma vez, você precisa converter o seu coração à leitura da palavra. Qual palavra? De Deus, não a minha. Porque senão você vai ser mais um enganado pelos que dizem coisas por aí acerca da palavra, mas não tem nada a ver com a verdade da palavra. Ô Sérgio, se você parar para analisar, quem usou a palavra para enganar o homem lá no Jardim do Éden e usou a palavra para tentar enganar Jesus no deserto? Quem? O próprio diabo, que lá era serpente, chegou para Eva e falou, Deus não disse que vocês podem comer de todos os frutos? Ela falou assim, sim, a Eva falou, Deus disse que nós podemos comer de todo fruto, mas desse aqui nós não podíamos nem tocar. Deus não falou que não podia tocar, Deus falou que não podia comer, que certamente nós morreríamos. O que a serpente falou? A serpente pegou a palavra que Deus tinha dito. Deus disse, se comer, certamente morrerás. A serpente veio e falou para Eva, certamente não morrerás. Só pôs o não no meio. Usou a própria palavra que Deus havia usado. Por isso que hoje, Chayane, eu vou falar uma coisa para você, eu estou por aqui com crente chegando em mim, cada pergunta absurda que eu falo, gente, vai ler Bíblia. São coisas básicas, simples. Ah, mas aqui eu tenho uma coisa que eu vi não sei aqui na internet, isso aqui. Para de internet, vai ler as escrituras. Na internet tem coisa boa, tem muita coisa boa, mas tem muita injeção de linguiça. Hoje o cara perguntou para mim sobre, e Israel, e a guerra, e não sei o que, você acha que aquelas tradições precisam ser guardadas ainda, e não sei o que. Eu falei, meu amigo, cara, eu vou falar uma coisa para você, eu não vou mais perder tempo sobre isso. Sabe por quê? Para mim, Jesus basta e pronto. Mas e a antiga aliança? Eu falei, que antiga aliança, pai? Jesus, quando celebrou a ceia, disse, esse é o sangue da nova e eterna aliança. Eu não estou dizendo que aquela aliança de Moisés não presta ou não serviu. Serviu, prestou, é muito bom, mas eu não sou judeu. Eu não consigo guardar aquela aliança. Eu fico com a aliança de Jesus. Do Cordeiro, sacrificado, morto e ressuscitado. Essa é a nova aliança. Mas e a outra? Eu falei, moça, eu não vou mais perder tempo com você com isso. A minha fé está em Cristo. E o que passou disso para mim é a invenção do homem para poder... mas está na Bíblia. Sim, está na Bíblia, mas tem muita coisa na Bíblia que nós não fazemos.
Por quê? Porque são circunstâncias para aquele momento, para aquela época, para aquele povo. Ou você acha que você é Josué, que vai sair derrubando muralhas aí? Vai nada! Você não derruba nem a separação entre você e sua esposa. Você não consegue resolver o problema conjugal e quer falar de derrubar muralha? Para, nem todo mundo que é Josué, nem todo mundo é Paulo, nem todo mundo é Davi. Um guerreiro que conquistou, venceu, é Davi. Eu sou um Zé Ruela perto de Davi. Agora eu olho para o rei Davi e presto atenção de eu não cair nos mesmos erros dele. Porque ele ganhou o reinado e perdeu a família. Incesto, morte, traição, adultério, dentro da casa do rei de Israel. O que vai acontecer na minha casa? Se eu não abrir o meu olho? Para, gente. É muita frescura, é muito nhenhenhé. Eu fui com Jesus. Jesus falou assim: vocês coam mosquitos e engolem camelos. Você fica preocupado com detalhes, que é um mosquitinho aqui e aquele camelo ali dentro da sopa. Vamos comer, não faz mal. O que Jesus está dizendo? Você se preocupa com detalhes e esquece de coisas mais importantes. Vocês ficam olhando o cisco no olho do irmão, mas tem uma trave no seu olho. Eu fico com Jesus. Jesus, a velha aliança vem falar: você tem que destruir o seu inimigo. Acabar com o inimigo. Não é assim que o povo de Israel era no Velho Testamento? O que fazia com o inimigo? Destruía. Matava o povo todo, tomava posse da terra. Mas era aquela circunstância. Você não vai ver Jesus falar: entra lá na terra e destrói todo mundo, acaba todo mundo. Jesus não vai falar isso. Jesus vem e fala: ó, você tem que amar o próximo. Como? Isso é para o crente chulé. O crente chulé fala isso toda hora: eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Tá? Jesus vem e fala assim: você tem que amar o outro como eu amo você. E digo mais: você tem que amar o seu inimigo e orar por ele. Gente, Jesus é muito mais refinado. É mais difícil. Andar com Jesus é uma prova muito maior. Não é você ter carteirinha de igreja, você bater presença, não. Igual enquanto a gente preciso ir no culto, faz tempo que eu não vou no culto falar. Já pensou se Jesus cobrasse picada de cartão na celebração? Já pensou se Jesus exigisse você dar 10% do que você ganha? Tem gente que não consegue dar nem 5%. Mas a Bíblia fala. Sim, a Bíblia fala que aquilo ali era comida, não era dinheiro. Tem gente que critica tanto 10%, mas não traz um saco de arroz para a igreja. Se você concorda com aquilo, então traz um saco de arroz, comida para dar para quem não tem. Vamos montar a cesta básica aqui para entregar para os outros. Agora, quem encontrou Jesus, sabe o que faz? Senhor, tudo que eu tenho é teu. Eu não quero contribuir com 10. Eu quero contribuir com tudo que eu puder. Meu dinheiro, minha vida, meu coração. Quero fazer unha para quem não pode. Quero dar aula para quem não pode. Eu quero furar um poço onde ninguém tem água. Eu quero assentar um piso na casa que não tem piso com o meu dinheiro para dizer: Senhor, eu estou fazendo para o Senhor, não é para ele, não é para fulano. Eu quero te servir com tudo que tenho e tudo que sou. Por quê? Porque tudo que tenho e tudo que sou vem do Senhor. Só isso. Chama-se generosidade. E tem gente que não consegue, Sérgio. Fica criticando, mas não consegue. Um dia o pastor me perguntou: lá na sua igreja você cobra os 10%? Eu falei: não, a gente não cobra nada, cada um dá o que quiser. Cada um sabe do seu coração. Tem uma caixinha lá, a gente nem fica falando: agora vamos cantar uma música. Tá na hora de ofertar. Não tem nada disso mais. Eu já não acredito mais que eu tenho que forçar alguém a fazer alguma coisa para Deus. Eu incentivo. Mas se eu precisar forçar você a contribuir com as coisas de Deus, eu não sou o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso no coração das pessoas. Que vai lá e convence a pessoa que ela está sentada numa cadeira que alguém pagou. Que ela está reunida num espaço onde alguém está pagando água, luz, onde tem que comprar caixinha de som nova. Está vendo aí? Ó? O objetivo é baixar o volume e melhorar a qualidade. A gente vai pôr elas na parede, essas duas branquinhas aí. Por quê? Porque nós não estamos preocupados em somzão, nós estamos preocupados num som agradável, baixo, que não incomode os vizinhos, que os irmãos de casa consigam ouvir a gente. Isso aí. Quando precisar para um casamento como ontem, levamos a caixinha, foi útil, serviu, né? É para isso, para servir. Aonde? Em qualquer lugar. Só não pede a caixa para baile funk que eu não empresto. Mas para aniversário, casamento, qualquer outra coisa, é nosso, é de todos nós. Temos o projeto de acabar com esse reto projetor aqui.
colocar uma televisão bonita ali, para usar um computador com letras mais agradáveis. Para os irmãos que não decoram música, uma lá no fundo, para ficar colando a letrinha da música. Já viu, né, os irmãos cantando? Eu sou da época que tinha ensaio, que o nosso líder, Janete, fala assim, você tem que cantar olhando para frente. Ah, mas tem que vir com a música decorada. Eu, instrumentista, tinha que estar com a música decorada, a letra, e para tocar. O abençoado era só cantar e não decorava ainda. Tinha ensaio, cobrava disso. Havia uma cobrança para isso. Aí perguntaram para mim esse dia, Caori, lá na sua igreja, tem problema com o Ministério de Louvor? Eu falei, não, por quê? Eu falei, porque eu nem tenho Ministério de Louvor. Como? Eu falei, não tem, eu e minha esposa canta, os irmãos ajudam, e só que é o seguinte, quer ajudar, quer participar? Então aprenda a cantar a música. Venha para participar, mas venha com o coração, venha com a alma, com o espírito, venha com tudo. Porque, ó, igreja assim, tem uma fila enorme, igreja no geral, para a gente cantar no louvor, ser ungido diácono, presbítero, apóstolo, para fazer alguma coisa aqui na frente. Mas não tem fila para lavar a igreja, não tem fila para lavar banheiro, não tem fila para essas coisas não. Você tem que estar pedindo alguém, por favor, poderia ajudar a fazer uma faxina? Ah, até queria, pastor, mas sábado tem uma festa para ir. Sábado tem, sabe, para essas coisas. E eu gosto muito disso, sabe por quê? O maior líder é aquele que serve. Eu aprendi primeiro a fazer isso. Antes de eu vir na frente pregar, tocar alguma coisa, meu pastor falou, você pode vir sábado e ajudar a lavar a igreja? Eu falei, lavar a igreja? Tá bom, bora. Varrer, limpar, consertar, ajudar. Vim mais cedo para orar? Como assim? Ué, culto começa às 6, 5h30 eu estou aqui. Senhor, em nome de Jesus, estou arrumando essas cadeiras aqui. Abençoa quem vai sentar aqui. Eu não sei quem vai sentar, mas que a tua palavra fale ao coração desse povo. Oh, Deus, vou arrumar essa cadeira aqui. Eu sei que geralmente o Antônio senta nela, tem até o nome dele, que ele comprou essa cadeira para ele. E você está ali limpando, varrendo. Era assim que eu aprendi. A gente varria os bancos, limpava os bancos desse jeito. Limpando o banco, ajeitando. Senhor, abençoa a família que vai sentar aqui, que eles recebam a tua bênção, em nome de Jesus. Senhor, o pastor está meio rouco, tomara que a voz dele dê certo para ele terminar o culto. Abençoa ele, pastor. Senhor, não deixe o pastor brigar com a pastora, porque é muito feio, ele não é um exemplo. Ajuda ele, Senhor. Oh, aquele homem é terrível, eu sei disso, eu não gosto dele, porque ele fala demais. Mas, Senhor, é o que o Senhor deu para nós, então nós vamos tolerar ele até não sei quando. Ontem tive o privilégio de falar isso de casamento, né? Conheço a Daiane desde quando ela tinha 17 anos. E agora, celebrando o casamento dela. Que bênção. Que bênção isso. Eu não imaginei que ia chegar a um nível desse, Antônio. De ministrar para os filhos daqueles que eu estou ministrando. Não é? Eu estou fazendo isso com os meus netos. E agora com os filhos daqueles que eu comecei quando eram solteiros ainda, alguns deles. Chayane conheceu a gente, era uma adolescente, eu já tenho criança. A filha dela está sendo ministrada aqui uns dias, eu não estou mais aqui. Tomara que tenha outras pessoas continuando o ministério de pregar o evangelho e alguém fala, eu quero continuar. Porque você sabe qual é a diferença, Chayane, de sucessor e... Como que chama a pessoa quando... Herdeiro? Sucessor e herdeiro? Sabe, Vanessa, qual a diferença de sucessor e herdeiro? O herdeiro herda as coisas, mas pode não continuar fazendo nada. O sucessor, mesmo que não herda nada, não ganha nada, ele continua fazendo aquilo que ele recebeu como bênção na vida dele. Eu oro para que Deus levante sucessores no nosso meio. Pessoas que continuem fazendo mesmo sem ganhar nada. Porque tem gente que só é herdeiro. Igual o filho pródigo, herdou tudo, mas nunca valorizou nada. O sucessor, o discípulo fala, eu vou continuar essa obra, porque ela não é do pastor Anderson, ela é a obra do Senhor, eu quero continuar a obra do Senhor, seja com projeto, seja com pregação, seja o que for. Está difícil encontrar gente assim. Está difícil. E eu oro a Deus que, se um dia eu faltar no nosso ministério, Deus levante alguém para continuar, ou mesmo quando estiver aqui, Deus levante homens e mulheres que encostem aqui e falem, pastor, me treine que eu quero continuar essa obra que é do Senhor. Porque eu quero meus filhos, quero meus netos ouvindo a verdade, a palavra. Eu quero continuar com você, depois dessa introdução. Nós estamos falando de encontros com Jesus. Quem sabe, eu pus um texto lá no chamado. Quem acha, sabe qual é o encontro de Jesus com quem? Pelo texto lá. Você leu o texto? Não leu. Hã?
O encontro de Jesus com quem hoje? Quem sabe? Está em Lucas. Tem Mateus, Marcos e Lucas. João também fala, só que rapidamente. Só Lucas traz essa narrativa sobre o encontro de Jesus com os dois ladrões na cruz. Nosso tema hoje é sobre os dois ladrões que encontraram com Jesus. Na onde eles se encontraram? Na onde que encontraram com Jesus? Na cruz, você viu? No último dia, na última hora, no segundo tempo, 45 minutos, já no acréscimo, tiveram a oportunidade. Será que você vai ter essa oportunidade? Onde está o texto? Quem acompanhou aí? Lucas o quê? Capítulo 20? Tá lá. Mandei para você, série Encontros com Jesus. No 43 é Jesus falando com ele a última frase. Abra sua Bíblia, abra seu smartphone, não sei onde você vai ler. Lucas, Evangelho de Lucas, tem também em Mateus, em Marcos e João. Só que Lucas, ele dá uma explanada um pouquinho no assunto. Leia comigo a partir do verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, quer dizer, o lugar da caveira, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro... Você viu? Aqui já começou, né? A divisão do direita e esquerda. Interessante. Contudo, Jesus dizia, olha o que Jesus estava dizendo no meio dos dois ladrões. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou aos outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, quer dizer, uma placa em cima da cruz, estava escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. E eles colocaram isso zombando, viu gente? Tirando onda dele. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou-lhe, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, esta é uma porção da tua palavra. Ensina-nos essa noite. Este encontro que o Senhor teve com os dois malfeitores, com os soldados, com a multidão, pregado na cruz, nos ensine quem somos e o que devemos aprender esta noite. Que teu Espírito traga consciência, abra nossa mente, abra o nosso entendimento, tire de nós toda distração e nos ensine a nos alimentarmos da tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acredito que só de ler o texto, você já aprendeu alguma coisa. Aprendeu? O quê? Lendo o texto, o que você aprendeu? Lembra que eu tenho falado sempre aqui, Sérgio? Quando você for ler a Bíblia, imagine que a Bíblia é um espelho. Você tem que se ver no texto. Tem gente que lê o texto e fala, isso aqui é para aquela pessoa. Isso aqui é para fulano.
Tem gente que decora texto, Antônio, para jogar na cara dos outros. Ele não entendeu ainda que as escrituras, a palavra de Deus primeiro tem que servir para mim. Um dia, Viviane, eu estava lendo a Bíblia para pregar. Ó, já fazia muito tempo. Eu passava o dia inteiro sem ler Bíblia, a semana inteira. Amanhã é domingo, nossa, eu tenho que pregar. Deixa eu ver um texto aqui para eu pregar. Já pensou? Um pastor que só lê a Bíblia para pregar? Estava vivendo assim, Antônio. E Deus tocou no meu coração e falou: ei, deixa de ser vagabundo, sem vergonha, hipócrita. Você virou um profissional da fé? Eu vou me preparar porque eu tenho um compromisso? O cristão deve andar preparado. Lembra quando Paulo escreve para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Paulo escreve a Timóteo dizendo isso. Você tem que andar preparado, para quando alguém perguntar a razão da sua fé, você ter respostas para aquilo. Isso eu aprendo aonde? Lendo as escrituras, ouvindo as escrituras, com pessoas que conhecem mais do que eu. Você pensa que eu faço o quê? Eu tenho alguns pastores no YouTube que eu gosto de ouvir, tem outros que eu já não consigo mais, não tenho mais estômago não, porque é cada invenção, cada coisa doida, mas tem uns que eu gosto, porque ainda tem muito conteúdo. Um deles que eu gosto muito de ouvir, que eu conheci ele antes de ser pastor, quando ele tinha só banda de rock, que é o pastor Zé Bruno, que é o líder da Casa da Rocha. Ele é o líder até hoje, desde 98, quando eu me converti, 88, quando eu me converti. A banda deles, que é o Resgate, é a mesma formação, então tudo velhão já, tipo roupa nova da vida, é a mesma formação. E ele hoje é pastor, tem uma comunidade chamada Casa da Rocha. E ele é meio igual a nós. Você até fala que ele parece com ele, que ele é magrão, alto, e ele é brincalhão também, gosta de tirar onda. Só que ele é um cara que ele vem metendo a sola em todo o sistema religioso e fala: igreja que arrecada dinheiro para si tem que fechar. Ele falou desse jeito esse dia, todo mundo foi contra. Eu falei: tá certo ele. Se for arrecadar recurso só para nós, tem que fechar mesmo. Sérgio é prova disso. Desde quando nós começamos o ministério, o que eu tenho falado? Senhor, se isso aqui não for para a glória do Senhor, mata no ninho. Acaba com tudo, para com reunião, para com tudo. E se for eu o empecilho, me tira daqui, mata eu, tira eu daqui, não sei, lança uma enfermidade para nunca mais abrir a boca, se eu estiver atrapalhando o reino, porque eu não quero ser um problema para o reino de Deus, eu quero ser um instrumento de Deus. E se a nossa comunidade não servir para a glória de Deus, é melhor que feche mesmo, que pare, que acabe com tudo. Esses dias eu pensei que ia acontecer isso aí. Falei: Senhor, é isso? O Senhor está querendo que pare? Eu vou parar. O que é que eu paro só aqui ou paro geral? Nem para fora mais eu vou ficar falando. Esse texto aqui, eu queria hoje pensar com você. É um encontro de dois homens que estavam indo para a crucificação, para a morte. Só que não eram só os dois, era Jesus também. Você sabia que naquela época a condenação de morte era por um fato muito grave? E os dois eram, o texto tem alguns aí, Sérgio, que fala que era o bom ladrão e o mau ladrão. Eu não conheço nenhum bom ladrão. Está roubando não é bom, é ladrão. Mas a religião e alguns defensores aí digam que existe o bom ladrão. Ele rouba só para comer, tadinho. Não vou entrar nesse quesito, mas eles estavam condenados à morte. Possivelmente eles não só roubavam, eles também mataram. Por isso estavam condenados à morte. E Jesus é colocado no meio do pacote. Te lembra alguma coisa? Ser condenado e põe todo mundo no pacote e vai todo mundo preso no lugar lá. Então, Jesus foi assim também, levado à morte por condenação dos religiosos e dos políticos da época. Os dois malfeitores, tem alguma tradução que diz malfeitores, outros diz ladrões. E por que um recebe uma palavra boa de Jesus e o outro não recebe? Eu pergunto assim para mim, olhando para o texto: por que algumas pessoas estão sentadas no banco da igreja, ouvindo a mesma palavra, recebendo a mesma ministração, é a mesma Bíblia, e são muito abençoados, e outros saem pior do que entraram? Ou não avançam? Se o alimento é o mesmo, a palavra é a mesma, por que será? É igual casa, né? Os filhos são criados na mesma casa, no mesmo conceito, um dá bom, o outro dá ruim. Por que será que acontece isso? Aqui, a história é que Jesus estava sendo crucificado e havia ali dois homens.
Há quem diga que tem até o nome deles, de um deles, Dimas. Mas eu não tenho certeza disso, então não vou afirmar nada. Mas eu quero mostrar para você aqui que Jesus teve um encontro com 2 homens na cruz. Por quê? E não eram só os homens da cruz, tinha também ali os soldados, tinha também a multidão lá embaixo. Porque para eles jogaram uma questão: tu não és o Filho de Deus? Agora olha aqui para mim, quantas vezes você já fez isso? Senhor, se tu é Deus mesmo, me livra disso. Senhor, se realmente o Senhor existe, faça tal coisa. Senhor, se realmente o Senhor me ama, faz isso. Sabe o que é isso, Antônio? É o crente bebê. O crente bebê, ele acha que tudo gira em torno dele. O Estevão, ele acha que o mundo é para ele. Tudo é para ele. Para quem é? Para o nenê. É para o nenê. Porque criança tem isso. E quando a gente cresce, a gente sabe, né, Sérgio? Que nem tudo gira ao nosso redor. Quem tem que correr atrás, que o boleto vence, que filho te trai, que filho não te ama como você queria que ele te amasse, que filho vira as costas para você, que esposa, marido trai, engana, vira as costas, que igreja também tem pecador, tem mentiroso, tem todo tipo de gente. Aqui, os 2 tiveram a mesma oportunidade. Mas por que só um ouviu de Jesus? O que nem os discípulos em 3 anos e meio ouviram de Jesus. Primeiro, muitas vezes a gente busca Deus até em oração, mas já querendo a resposta que nós queremos e não aquele que dá. Nós construímos um formato de Deus. O Deus do nosso ego. O Deus que eu criei. Que isso aí não é Deus, é ídolo. Porque o ídolo é assim, Sérgio. Em toda religião, o ídolo é assim. Se você me der, eu te dou. Faça um trabalho assim que eu te dou tal coisa. Entregue tal coisa que eu te entrego outra coisa. O ídolo é comprado, o ídolo é manipulado, o ídolo é feito para mim. Ele me satisfaz naquilo que eu quero. Por quê? Porque ele é um ídolo. Jesus não é ídolo, Deus não é ídolo. Eu e você precisamos entender que Deus não é do jeito que eu quero. Deus é o que Ele é. E outra, Deus não foi feito para mim. Fui eu que fui feito para Ele. Eu não pergunto para Deus, eu não cobro de Deus, o Senhor tem que fazer. Eu pergunto para Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Lá no profeta Isaías, ele fala assim, como pode a criatura falar para o Criador? Porque tu me fizeste. Ué, o Criador que fez? Como pode você querer dar ordem a Deus? Isso é coisa de criança. E às vezes Deus não nos dá as coisas, Sérgio. Sabe por quê? Porque não faz bem para nós. Se eu desse todo o doce que o Estevão quisesse, já ele está diabético. Agora eu não dou porque eu sou mau? Por que a gente não dá? Porque não faz bem. E você acha que Deus não faz a mesma coisa com você? Às vezes Deus não te dá uma coisa que você tanto quer, porque Ele é Deus, quem determina é Ele. Mas você fica igual criança emburrado, não quer nem mais na igreja, quer nem mais no culto, o pastor fica falando essas coisas, fui lá para ouvir uma palavra e queria que ele saísse de lá com a minha fé, a minha certeza da minha vitória, e eu ouço que eu tenho que obedecer a Deus. Sim, isso mesmo, é o que a palavra diz. Eu e você somos filhos. Muito mais do que servos, somos filhos dele. Ele quer nos dar coisas boas, mas ele também, por amor, não nos dá algumas coisas que queremos, porque não faz bem para nós. Não vai ajudar. Lá na escola esse dia uma menina chegou para mim chorando. Fulano foi embora, o que eu faço? Eu falei, quantos anos você tem? Ela falou, 14. Eu falei, faz 14 anos que você vive sem ele, você não vai morrer, fica tranquila. Chorando porque o menino ia embora da escola que ela gostava. Eu falei, fica fria, tem coisa que é livramento, minha filha. Ela regalou o olho. Eu falei, você está vendo aqui o momento, mas pode ser que Deus está te livrando de um problemão. É que a gente, na hora que está na paixão, na loucura, a gente não consegue pensar dessa forma. Então, olhando para esse texto aqui hoje, o que eu vejo? O encontro de Jesus, primeiro, com 2 homens, um de cada lado. Eles
tanto esses homens quanto o povo tinham uma visão de que Deus era do formato que eles queriam. Como podia um Deus na cruz morto? Jesus falando, eu e o Pai somos um, eu vim, isso aqui, e de repente eles olham, aí ó, pode reparar, não foi só o ladrão que falou. Se você olhar no versículo 35, começa dizendo lá, ó, salvou os outros e a si mesmo se salve, se és de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Isso é uma dúvida, é uma questão. Você está dizendo, você não é o Todo-Poderoso? Salva você. Você não pode ser filho de Deus. Não está conseguindo se salvar. Aí veio eles, outros homens, até que chegou os dois da cruz, falando a mesma coisa. Esse Jesus não tem uma aparência, um formato do Deus que a gente esperava. Por quê? Porque ele é derrotado, está morrendo, está indo para a cruz. A gente esperava um Jesus que vinha, soltasse um monte de poder, aniquilava com todo mundo, colocava os 12 discípulos como os 12 do Supremo Tribunal, Supremo Tribunal Eclesiástico Apostólico de Jerusalém, e reinasse em tudo, e trazer comida para todo mundo, bolsa gás, bolsa cozinha, bolsa camelo, bolsa tudo para eles, e ninguém mais ia passar fome. Se porventura alguém tivesse fome, chame o Super Jesus, que ele transforma, ele multiplica pão, ele faz aparecer água, ele é o cara. E Jesus vem para, não. Meu reino não é deste mundo. Chega até a mãe de dois discípulos. Nós temos aqui a mãe de João, mas lá diz que era mãe de Tiago e João. Uma Vanessa da vida, chegou lá e falou, mestre, quando o senhor estiver lá no poder, põe um filho meu à direita e outro à esquerda do Senhor. Tipo, primeiro-ministro e segundo-ministro. Jesus olha e fala, vocês não entenderam nada. Mamãe, não, seus filhos não têm condições de suportar o meu batismo. Porque elas estavam pensando no contexto ali, que é igual a gente quer pensar agora no momento. Mas você já parou para pensar que isso aqui não é nada perto da eternidade? Tem gente que está preocupada se o filho vai fazer faculdade, se não vai, se vai estudar. Ótimo, maravilha. Mas você já se preocupou se o seu filho vai para o inferno ou não? Se ele conhece Jesus de verdade ou não? Sua vida está pregando Jesus para eles todos os dias, o seu jeito de viver? Suas atitudes, o canal que você assiste, faz ele assistir Jesus? Ou o canal que ele está assistindo? Ah, pastor, lá em casa não deixa meus filhos assistir televisão. Não me preocupo mais com isso, porque isso aí já é coisa de gente sem noção. A minha maior preocupação é os seus filhos estão assistindo que canal do relacionamento entre você e sua esposa. Qual é o enredo? Eles estão vendo Deus, porque eu vejo filhos que só vê coisa que quando falo assim, eu não quero nem saber de casamento. Por quê? Porque lá em casa é assim, olha a televisão que está assistindo. Tá certo, para eles. E eu também era assim. Eu não queria casar, porque eu via meu pai e minha mãe daquela crise, meu pai, daquele jeito que vocês já sabem, que eu já contei várias vezes. Falei, eu casar para ver isso aí, jamais, estou fora. Nunca. Até que eu conheci a palavra, conheci outro canal, sintonizei naquele canal da palavra, conheci a pastora, falei, ela é louca, doida, igual eu, então acho que vai dar certo. Então esses dois homens chegam à cruz, ouvindo os soldados, o povo falando, não, filho de Deus, não, filho de Deus, salva a ti mesmo. E aí lá no versículo 39, um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Por que ele não falou assim, você não é Jesus? Ele falou o Cristo. Porque na tradição judaica dizia que Jesus passou a existir quando nasceu de Maria. Mas o Cristo, você sabia que o nome de Jesus não era Jesus Cristo? Quem sabia disso? A igreja inventou isso aí. O nome dele não é Jesus Cristo, o nome dele é Jesus, que é o Cristo. Jesus era o nome que ele recebeu pelo anjo. Falou, o nome dele vai ser Jesus. E ele será o Cristo. O que é o Cristo? O Salvador, o Messias,
Paulo vai dizer que o Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Ele era Jesus, homem, mas o Cristo que Deus escolheu para salvar o mundo desde antes da fundação do mundo. Então eles falam, tu não é o Cristo? Não é você que veio para salvar? É isso que está dizendo, não era você não é Jesus. Jesus, ele sabia o que ele era. Mas está dizendo, você não veio com uma missão de salvar? Mas não está salvando nem você não vale nada. Não consegue salvar nem você. É isso que eles estão dizendo para Jesus. Como é que é falar de salvação se nem você consegue salvar você mesmo? E ele diz, não és tu, ó Cristo, salva-te a ti mesmo, mas olha a perguntinha embutida, e a nós também. O que é isso? Interesse. Faz um sinal, mas vê o meu lado. Faça o que eu quero. Se é Cristo, faça o que eu quero. O Cristo não veio para fazer o que nós queremos. Cristo veio para fazer o que Deus mandou ele fazer. Tanto que quando Pedro fala, Senhor, e Jesus fala assim, olha, eu vou ter que morrer, o Filho do Homem vai ser entregue na mão do malfeitor, do crucificado e tal. A hora que Jesus revela isso, o que Pedro fala, Antônio? Pedro pula na frente e fala, jamais, ninguém vai relar a mão no Senhor. Eu estou aqui, sou Pedro, ninguém vai fazer isso com o Senhor não. O que Jesus fala para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Porque ele veio para isso. O próprio Jesus veio para cumprir a vontade de quem? Do Pai. Então, quando ele diz assim, salva-te a ti mesmo e a nós também. O que esse homem estava querendo? Salvação. Mas não salvação eterna. Queria que tirasse ele da cruz, para ele continuar fazendo o que ele fazia. Aqui não tem sinal de arrependimento. Aqui tem sinal de que, se o Senhor é poderoso, resolve o seu lado e o nosso também. Quantas vezes eu vejo crente falando isso? Se o Senhor é poderoso, me ajuda a ganhar na loteria. Um dia falaram isso para mim. Um dia, ora para mim que se eu ganhar, vou dar um dízimo gordo nessa igreja. Eu falei assim, então você nunca vai ganhar, porque eu nunca vou orar por isso. Misericórdia, irmão. Cada promessa que eu vou te falar, irmão. Versículo 40, respondeu-lhe, porém, o outro, um falou, tu és o Cristo, salva a ti mesmo, e a nós também, resolve o nosso lado. O outro, porém, respondendo, dizendo, nem mesmo temes a Deus, estando sobre igual sentença? Primeiro, quando ele fala não temes a Deus, o que ele está dizendo? Ele está reconhecendo que Jesus é Deus. Por que ele está conversando com Jesus? Ele está falando, você está trocando, batendo boca com o Filho de Deus. Primeira coisa, aquele homem reconheceu que Jesus é Deus. Ele disse para o amigo dele, você não tem, como você tem coragem de falar essas coisas? Para o próprio Deus que está aqui conosco. Eu não sei se aquele homem foi evangelizado, eu não sei, não fala nada disso, mas ele reconhece que Jesus é Deus. Ou a representação de Deus. E ele diz, estando sob igual sentença. Que sentença? De morte. Nós vamos morrer. Aí, veja o versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele está dizendo, nós estamos aqui porque merecemos. Talvez se pudesse esmiuçar isso, ele podia falar, lembra que nós matamos fulano, nós roubamos ciclano, lembra do que nós fizemos? Nós estamos em débito. O que ele está dizendo? Primeiro, ele reconheceu que Jesus é Deus. Segundo, ele reconheceu que ele não merece a salvação. Que ele pecou, que ele errou, que ele está recebendo o que ele merece. O que ele merece? Punição. Agora, o que eu falei no começo da nossa conversa hoje? Olhe para a Bíblia como espelho. O que você merece? Se você não orar assim, se você não buscar Deus assim, você vai ficar falando Deus como um ídolo. Me dá isso, me dá aquilo, se o Senhor é isso. Não! Você vai falar assim, eu nem mereço falar contigo. Eu não sou digno nem de levantar a minha cabeça para falar com o Senhor.
Mas o Senhor me dá esse direito em Cristo, então tem misericórdia de mim. Lembra da oração do fariseu e do publicano? Olha aqui. Mas este nenhum mal fez. Ele está dizendo, nós merecemos, nós pecamos, mas ele não fez nada. Aonde está a injustiça aqui? Fala comigo, vai. Onde está a injustiça nesse texto? Eles merecem morrer. Condenação. O cara está dizendo que Jesus não merece morrer. Onde está a injustiça aqui? Na onde? Aos olhos humanos, a injustiça está em Jesus morrer sem merecer. Ele não pecou. Humanamente é uma injustiça, não é? Você condenar uma pessoa, lembra quando Jesus estava para ser crucificado, que passa por Pilatos ali, e Herodes fala assim, ó, nós não podemos prender um homem sem crime. Não tem nenhum crime. Vai lá para Pilatos, vai lá para Herodes, ele vai e volta. Lembra da história? Aqui, Jesus, o ladrão reconhece, ele não fez nenhum mal. Humanamente, crucificar, mandar matar uma pessoa que não cometeu crime nenhum é o quê? Uma injustiça. Não é uma injustiça? Agora você entende que aquele lugar era meu e seu. Que para ser justo, quem deveria estar naquela cruz era eu e você. E a justiça de Deus vem e fala, eu vou pôr o meu filho no seu lugar. Humanamente é uma injustiça, mas para Deus é uma justiça, porque quando ele morre na cruz, ele está justificando o meu e o seu pecado. Nós fomos crucificados em Cristo, mas também fomos ressuscitados em Cristo. Por isso que cantar um louvor desse jeito, com essa cara de morocochô, dá a impressão que você só está morto com Cristo, ainda não entendeu que você está ressuscitado com Cristo, e diz, Senhor, eu não mereço, não sou digno, mas louvado seja o Senhor, sabe por quê? No Egito escravo fui, no Rio Faraó, mas meu coração se alegra porque o Senhor me tirou do Egito, e hoje eu sou livre, verdadeiramente livre. Pastor, não dá muito para viver desse jeito. Não dá mesmo, 24 horas não. Mas se as boas novas do Evangelho, a salvação de Cristo não te alegra, então vá para o quinto de outro lugar. Porque a mensagem do Evangelho é essa. Eu estava morto e Jesus me encontrou. Eu não merecia e Ele me pôs no lugar de merecimento por Ele, não por mim. Isso alegra o meu coração, sabe por quê? Eu não sou mais escravo do pecado, meu nome não está mais na lista do inferno, meu nome foi escrito no livro da vida. E essa é a razão da minha alegria. Não é porque tudo vai bem, porque nem tudo vai bem. Afinal de contas, aqui é o encontro da alegria e a tristeza ao mesmo tempo. A tristeza da morte, tanto dos dois homens como de Jesus, mas a alegria de que Jesus se entregou por mim e por você. Ontem eu vivi isso um pouquinho, e vivi lá no dia 2 de janeiro de 2016, dia do aniversário da pastora. Os irmãos preparando uma festinha, um jantar, e eu indo, como o Júnior fez ontem de manhã, indo para a funerária preparar o corpo do pai para fazer o funeral. A alegria do aniversário e a tristeza do sepultamento. Onde está na alegria do casamento e a tristeza do sepultamento. Fui correndo lá no Júnior, lá na funerária, dizer para ele, não vou poder ir lá para dar um quino. Sei que ia ter velório aqui, ou que ia sepultar aqui, por quê? Porque tinha um casamento, no mesmo horário. Lá ia ser sepultamento 5 horas, aqui o casamento 5 horas. A alegria e a tristeza, tudo junto. Já teve essa sensação? Já passou por essa experiência? É mais ou menos de uma mãe que nasce o filho e perde o filho. A alegria de dar luz e a tristeza de perder a criança. Li com ele o texto de Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de rir, tempo de chorar. Todo mundo enfrenta o seu dia mau. Aqui também era um tempo de tristeza pela crucificação, inclusive de Jesus, porque muitos não estavam entendendo, mas de alegria para nós hoje,
Porque nós entendemos que se ele não tivesse ido para a cruz, eu e você não teríamos salvação. Não é a alegria de vê-lo morto, é a alegria de ver o poder dele matar o poder da morte com a sua ressurreição. Ele morreu? Morreu, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. Mas até aqui ninguém acreditava nisso. E esse ladrão vira e fala para o outro: para de ficar tirando onda, nós estamos aqui porque merecemos, somos pecadores. E quando ele vira para Jesus, veja o próximo versículo 42, Lucas 23, 42, e acrescentou, o mesmo ladrão falou, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele não falou assim: Jesus, lembra-te de mim quando o Senhor estiver lá no seu reino. Quando vieres no teu reino. Olha que interessante. Agora escute o que Jesus falou para aquele homem que nem Pedro, nem Tiago, nem João, nenhum dos discípulos mais chegados ouviu da boca de Jesus o que Jesus disse para quem? Para quem? Para um safado como você e eu, que não merecíamos nada, mas é o sinal do reconhecimento de Jesus como Deus e de reconhecimento do seu pecado. Ele vira para o homem e diz assim, versículo 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo. Sabe qual que é o nó desse versículo, Janete? É que a gente acha que o melhor lugar é o paraíso. E não é isso esse ensino. Jesus fala para ele: hoje estarás comigo. Não é estar no paraíso sem Jesus, é estar com Jesus. Pode ser no paraíso? Pode. Pode ser no deserto? Pode. Porque estando com Jesus, até o deserto pode se tornar um paraíso. A questão é estar com Jesus. Não importa onde. Casado, descasado, com filho, sem filho, com dinheiro, sem dinheiro. Não importa, com saudável, com doença, não importa. Importa estar com Ele. Porque estando com Ele, você terá tudo o que você precisar. Porque Ele é tudo para você. Alguém está me entendendo? Estar com Ele é estar com Ele e Ele estar com você. Eu nele e Ele em mim. Quando Jesus ressuscitou, falou para os discípulos: eu preciso ir para que o Espírito venha, para eu poder estar com vocês. Lembra o final do capítulo 16 de Marcos e de Mateus 28, quando ele fala assim: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. E diz assim, eles subiram ao céu e ele disse assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele garante estar conosco. E você? Você está com Ele? Como você pode estar com Ele se você não tem tempo para Ele? Como você diz que está com Ele se você não passa horas com Ele? Se você não consegue trocar uma ideia com Ele? Você entendeu que Ele é um ídolo construído por você? Você não entendeu que Ele é o Deus, o Criador dos céus e da terra, que fez você e eu? Nós somos feitos para Ele, não Ele para nós. E que aquela cruz era minha. Tinha 2 malfeitores e a do meio era minha. Você sabia que aquela cruz não era de Jesus? Era de Barrabás. Foi feito na medida de Barrabás. Por isso que o filme do Mel Gibson enfatiza que quando ele foi ser crucificado, amarraram a mão na corda na mão dele, puxaram o braço dele para deslocar o ombro e alcançar o lugar onde era para ser perfurado. Aliás, nada era dele, ele sendo o criador de tudo, nada ele pegou dele mesmo, tudo foi emprestado, sendo ele o dono de tudo. Nasceu numa manjedoura que não era dele, montou num jumentinho que não era dele, andou num barco que não era dele,
pendurado numa cruz que não era dele nem para ele. Imagina um homem que passou 30 anos mexendo com madeira, no final você pendurado na madeira. E depois, quando morre, ele é sepultado num sepulcro que não era dele. Era de José de Arimateia, diz que nunca foi usado. José de Arimateia era um homem rico, um cara comparado a hoje a um ministro da economia. Falou assim, eu tenho um sepulcro novinho lá, pode pôr ele lá. Nada era dele, sendo dono de tudo. E a gente preocupado em ter posses, comprar, querer, não entendemos que tudo é nosso se nós estivermos com ele. Não importa se está no seu nome, se não está, é dele, é para ele. E por ele, todas as coisas foram feitas, foi feito por ele e para ele. Eu penso nisso, eu sou uma das pessoas mais ricas do mundo, porque eu sou filho, herdeiro daquele que é dono de todas as coisas. Como diz o ditado aí, eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Um dia perguntaram para mim, pastor, eu vi o senhor pregando aqui, o senhor tem tanto entusiasmo quando o senhor prega, sua igreja deve estar lotada, né? Eu falei, tá, lotada. Quantas famílias tem lá? Quantas pessoas tem? Te pergunto pessoas, né? Eu falei, tem umas 5, 6 famílias. Mas nem sempre toda a família vai, infelizmente. Sério? Eu falei, sério. Eu pensei que sua igreja era grande. Eu falei, mas ela é grande. A igreja para a qual eu fui chamado a trabalhar, que é a igreja de Jesus, não essa aqui, a igreja de Jesus, na minha cidade, hoje está com 100 e poucos mil membros. Por quê? Porque Primavera é o campo missionário. Todos que estão aqui são ovelhas de Jesus. Posso não estar eu pastoreando, tem outros pastoreando e outros que ainda não estão pastoreando porque eles não sabem que serão ovelhas de Jesus, mas vão ser em nome de Jesus. Serão alcançadas pela graça do Senhor. Queridos, quero terminar essa ministração com você olhando para o texto e me imaginando naquela cruz. Possivelmente, eu seria o cara que desafiaria Jesus dizendo, tu és o Filho de Deus, o Cristo? Então resolve a minha parada. Possivelmente eu seria esse cara, Sérgio. Eu só tenho consciência hoje porque Jesus me alcançou. Mas sem Jesus, sem o Espírito Santo, eu seria como esse cara. Pendurado olhando para ele. Ô meu, você não é o cara? Tira nós dessa. Mas hoje, Sérgio, pela revelação da palavra, pelo evangelismo que me alcançou, por a misericórdia de Deus, eu olho e falo, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver voltando com o seu reino, porque eu sou pecador, não mereço, mas sei que tu és o Cristo. Sei que o Senhor pode me salvar, se o Senhor quiser. Porque eu descobri na palavra que o teu amor é maior do que o meu pecado. Que a tua graça é maior do que tudo que eu já fiz na minha vida de errado. Mas eu não quero ser cínico para dizer isso para o Senhor hoje e amanhã continuar fazendo as mesmas coisas que eu ando fazendo errado só porque o Senhor me ama. Me ajude. Não fala mais nada. Aquele homem não desceu da cruz para ser batizado, não desceu da cruz para dizimar, não desceu da cruz para fazer escola bíblica. Aquele homem não teve chance de fazer mais nada, porque era o fim da vida dele. Mas na verdade, pelo que ele ouve da boca de Jesus, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele estava à beira da vida eterna. Ah, mas o meu vai demorar ainda para chegar. Não sei. Eu sei que ontem o seu Cirilo teve esse encontro com ele. E que Deus abençoe o Júnior, a família deles,
todos que partem daqui já tem o seu destino traçado. A gente pode acender tantas velas que quiser, rezar tanta missa, tanto culto, fazer o que for, nós não resolvemos mais nada da vida de quem partiu deste mundo para o outro. Não tem como. Algumas religiões vão dizer que sim. Vamos orar, 7º dia, alma penada. Mas, biblicamente, é só enquanto estamos aqui. Os irmãos te levarão até o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para te ajudar. É um hino antigo. Eu oro a Deus que um dia eu possa ouvir da boca de Jesus isso. Hoje mesmo você vai estar comigo. Ou, bem-vindo ao lar. Volte para casa, filho. Aqui é a sua casa. Hoje o nosso estudo foi sobre o encontro de Jesus com o ladrão na cruz. A gente fala ladrão da cruz. Ele não roubou cruz nenhuma. É o ladrão na cruz. Tomara que algum ladrão hoje ouviu essa palavra e se arrependeu, olhou para Jesus e disse: eu mereço a cruz. Tomara que alguém que tenha furtado alguma coisa, que tenha defraudado alguém, que tenha mentido, que tenha andado erroneamente, ouça essa palavra e diga: Senhor, eu não sou digno de entrar no teu reino. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mesmo que o Senhor não me salve, o Senhor continua sendo Deus poderoso. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Obrigado pela tua palavra que é viva, eficaz, poderosa. E que olhando hoje para esse texto, nós possamos nos ver ali. Malfeitores, pecadores, que andávamos do jeito que nós queríamos, mas a partir do momento que encontramos com o Senhor, a tua palavra, a comunhão com o Senhor, mudou a nossa vida. O teu Espírito Santo nos fez reconhecermos que somos pecadores, que não somos dignos, mas o Senhor se entregou por nós, assumiu o nosso lugar naquela cruz e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor. Que nós possamos, ó Deus, sairmos daqui essa noite, transformados por este encontro que aqueles homens tiveram, mas só um deles ouviu da tua boca. Ó Deus, que cada um aqui tenha consciência de que o Senhor fez lá na cruz, nos dá o privilégio de ouvir da boca do Senhor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E não importa, Senhor, o lugar, nós queremos estar contigo. Aonde o Senhor estiver, nós queremos estar também. Nos ajude, que enquanto estivermos aqui na terra, estivermos aqui, ó Deus, vivendo esta vida, possamos estar com o Senhor e o Senhor está conosco. Possamos andar contigo, sermos dirigidos pela luz da tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pela unção e a presença do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, oramos pelos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Em nome de Jesus, toda a família que participa conosco, ó Deus. Família Barreto, Barbosa, em nome de Jesus, abençoe cada um que está conosco, ó Deus. Abençoe a vida do Heitor, do Gerry, da tia Lourdes, da minha mãe, dos meus irmãos, dos irmãos que são da comunidade, estão conosco online. Cada pessoa que está presente fisicamente ou remotamente. Mas eu quero pedir que o Senhor esteja conosco todos os dias e que nós possamos estar com o Senhor todos os dias. Obrigado por essa palavra do encontro do Senhor com esses dois homens e que o Senhor também tenha um encontro marcado conosco no dia do juízo final. Tenha misericórdia de nós, que nós possamos sermos
recebidos pelo Senhor, com aquela palavra que o Senhor diz: vinde a mim, benditos do meu Pai, para o lugar que eu vos preparei. Graças te damos por essa noite, em nome de Jesus. Viemos aqui para agradecer ao Senhor pela semana que passou, por tudo que aconteceu, e já louvar o teu nome, porque temos certeza que esta semana será uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Continuamos o nosso propósito de orar, jejuar pelas famílias, para que o Senhor alcance os filhos, os parentes, todas as pessoas que ainda não entregaram a vida ao Senhor, mas que debaixo desta palavra também reconhecerão que Tu és o Cristo, o Deus vivo, o Salvador da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana, graça e paz. Como dizia um irmão nosso, a gente vai se falando. Amém? Deus abençoe, gente. E a voz durou até o final, graças a Deus, estou saindo aqui. Hoje acordei sem voz nenhuma. Pessoal de casa, Deus abençoe, graça e paz, um beijo para todo mundo. Boa semana. Ô Tonho, tava saindo som dentro dessa caixinha? Tava? É, só para dar uma completada. Ó, gangster, ó, que chique. Cabelo, ó. É, branqueou tudo, mas tô doído hoje, hein? É, o que você aprontou? Fui no Porá e voltei. Hoje? Não, ontem. Eu levar a velha ontem. Ah, foi levar ela. E ela? Sim, Tá melhor? Tá? Dá quantos quilômetros? Uns 400? Dá uns 400? 400 km mais. 490. Quase 500. Tô numa dúvida. Graças a paz. Ó, fala pro negão que eu quero pescar, hein? Hein? Que hora saiu de lá? Nós temos de lá, no nosso horário, era 8 horas. 8? Deixa eu desligar aqui. Esqueci.